Honra e um orgulho enorme estar aqui fazendo parte desse evento com vocês. Eu passei a entender muito a necessidade desse tipo de evento, desse tipo de trocas. Hoje em dia, que deixei de ser atleta e passei para o lado de cada força, né, tentando estudar um pouquinho mais o esporte, a arte de tentar render um pouco mais em campo. Não sou um acadêmico de pesquisas, assim, sou um cara mais de campo, então me sinto extremamente honrado de fazer parte desse evento com vocês. Bom, eu vou tentar ser rápido aqui. Na verdade, eu sou muito discreto, não gosto de falar muito, mas quando começo a falar, não paro mais. Acho que é um pouquinho de todo mundo aqui, né? E eu vou tentar ser bastante rápido e conciso aqui na minha apresentação. Vou falar um pouquinho do sistema de alto rendimento do rugby brasileiro, né? Que na verdade, é muito jovenzinho, acabou de nascer o sistema de alto rendimento, de uma modalidade que tinha um viés completamente amador. Então, o desafio nosso ainda foi muito grande. Além de não ser tradicionalmente muito importante no cenário esportivo brasileiro, a tradição amadora do rugby ainda dificultou mais os nossos passos em direção ao alto rendimento. Mas tudo, basicamente, a história é muito mais longa do que isso, mas tudo começa a partir da exposição do rugby para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Em 2009, quando sai a divulgação dos Jogos Olímpicos no Rio e a possibilidade do rugby fazer parte dos Jogos Olímpicos, ali a gente começou a ter que se estruturar um pouquinho mais profissionalmente na modalidade, né? A gente começou a receber mais investimentos, muito mais procura da mídia e tal, dentro de um universo muito amador. E num primeiro momento a ideia era ter uma seleção competitiva nos Jogos Olímpicos. Eu lembro, eu fazia parte do conselho de administração da confederação nesse tempo, representante dos atletas, e algumas perguntas eram: quanto custa uma medalha olímpica, né? E depois, em algum momento, a gente entendeu que isso não tem preço e que naquele momento a gente precisava realmente investir na estruturação do esporte e aproveitar toda aquela onda de Jogos Olímpicos para estruturar a modalidade, para ela ser muito mais consistente no Brasil e depois ali, como eu falo ali, sobreviver aos Jogos 2016, né? Esse é um outro tema que depois que a gente entendeu, a gente falava muito nas reuniões, falou como é que a gente sobrevive a 2016, né? Como é que a gente vai aproveitar esse potencial que a gente está tendo, né? Esse investimento, essa exposição e tal, e conseguir passar 2016. Então aí a ideia foi desenvolver uma estrutura de alto rendimento duradoura e depois de disseminação do esporte, de trabalho na base. E junto com os Jogos Olímpicos, aí foi, acho que o grande passo, a gente surgiu o Campeonato das Américas ali, o America's Rugby Championship, que é uma competição com aqueles países envolvidos, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Uruguai. E ali a gente precisava realmente estruturar uma rotina de treinamento, que, como você, não sei se, imagino que todos saibam, mas o rugby é uma modalidade de muito impacto, de contato. E quando a gente fala do Seven, que é a modalidade olímpica, que são só 7 jogadores de cada lado, é mais um jogo de evasão do que de impacto. E depois, quando nesse mesmo espaço você coloca 15 jogadores de cada lado, é um jogo realmente de impacto. Então daí a gente já não falava nesse momento entre talvez ganhar ou perder o campeonato, mas sobreviver ao campeonato. Eu lembro também de algumas reuniões do CA, a gente falar de quando o Brasil ia entrar nesse Campeonato das Américas, de um medo era de lesões graves nos jogadores. Jogar contra países estruturados e que fisicamente são muito potentes, como Estados Unidos, e Canadá e Argentina, por exemplo, era uma preocupação. Então, nesse momento, a gente passou a ter que treinar para resistir e sobreviver ao campeonato. Bom, o que a gente fez? A gente criou 6 academias de alto rendimento, né? A gente mapeou os jogadores que tinham no Brasil e fora do Brasil, e a gente criou 6 academias de alto rendimento onde tinham os focos de rugby. Então, São José dos Campos, a gente criou uma academia, iniciamos com 20 atletas, São Paulo com 25, Florianópolis com 13, Bento Gonçalves com 8, Curitiba 12, Niterói 6, e aí totalizamos 84 atletas identificados ali com potencial de trabalhar no alto rendimento. Nesse momento, isso começou em maio de 2015, a conversa com os jogadores era assim, os jogadores e managers das academias, eu era um manager, um coordenador da academia, era assim, olha, talvez
Isso já tinha um processo de centralização da equipe de Seven que ia jogar os Jogos Olímpicos. Mas a gente queria mais, né, estruturar a modalidade. E a gente falava assim, ó, pode ser em maio de 2015 que em janeiro de 2016 vai ter um Campeonato das Américas. E a gente pode ser que vai entrar. Não tem dinheiro, não tem investimento nenhum, tal, mas a gente precisa treinar, porque se a gente entrar, a gente corre grandes riscos de não só de perder, mas de se lesionar. Quem quer fazer parte disso? Então foi um pouco da conversa dessa. Então os jogadores aí nesse momento e o staff não ganhavam nada e trabalharam de maio a dezembro de 2015 na preparação de um possível campeonato que a gente ia jogar e que a partir daí ia ser televisionado, ao vivo, e a gente ia receber investimento. Então foi uma aposta dessas 84 jogadores e de todo o staff. Por incrível que pareça, a gente falava de ter uma equipe que conseguisse terminar o campeonato, que a gente pensava nas lesões que iam acontecer e tal, de a gente conseguir terminar os 5 jogos desse campeonato, e por incrível que pareça, nesse ano, com todo o sacrifício que todo mundo fez para se preparar, a gente conquistou uma vitória contra a equipe mais física, de mais impacto, no 4º jogo da competição. Isso foi um momento importante, aí acenderam os olhos dos investidores, da World Rugby, quem gere o rugby internacional, para investir no Brasil como um país potencial de desenvolvimento. E aí, em 2016, a nossa identificação, primeiro, a gente tinha um sistema caro, né, 84 pessoas que não recebiam, mas se pagasse a gente ia ficar caro demais. Estava disperso demais os jogadores, a gente precisava fazer com que eles treinassem junto, para se desenvolverem juntos e aumentarem o nível de desenvolvimento, de qualidade dos treinos. Então a gente reduziu isso para 3 academias. Daí ficou São José, São Paulo e Florianópolis. A gente baixou de 84 para 65 jogadores, aí eles já recebiam bolsa. Os parâmetros para eles receberem bolsas era rendimento do campo e também muitos parâmetros físicos, de testes físicos, de resistência, de força, de agilidade, de velocidade, de potência. Em 2017, a gente reduziu ainda mais esse número de academias, a gente ainda sentia que estava disperso, o staff e os jogadores estavam muito separados, a gente queria unir mais e melhorar a qualidade dos treinamentos, a intensidade dos treinamentos. Então a gente ficou dentro dos polos onde tinha maior investimento e maior número de jogadores com qualidade, ficou São José e São Paulo, 24 e 23. Só que, um detalhezinho aqui, a gente começou o trabalho aqui com muito simples, aí depois onde eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, mas a gente começou um trabalho muito simples, com 4 sessões semanais, e aí a gente treinava rugby e academia, basicamente isso. Quando a gente falava de suportar o campeonato, a gente falava, a gente precisa conseguir correr, conseguir passar a bola e não morrer no campo. Então a gente precisa ficar mais forte, aguentar correr, para aguentar os 80 minutos de intensidade dessa competição e conseguir fazer alguma coisa técnica, né? Esse é um pouco dos objetivos que a gente tinha nesse momento. Depois, em 2017, aí a necessidade de a gente não vamos só investir também no alto rendimento, se focar em 40 jogadores que vêm e vão, né, lesões e desistem ou estão mais velhos. A gente tinha um grupo mais maduro nesse momento e a necessidade da criação de academias de desenvolvimento. Então a gente cria 3 academias de desenvolvimento. Aquelas que de início eram academias de alto rendimento, a gente voltou com a estrutura nelas, mas com foco no desenvolvimento. Então jogadores da base de 15 a 19 anos trabalhando nessas academias, e atletas adultos que ainda não tinham perfil de alto rendimento, mas que poderiam com um trabalho, né? E a gente introduz nesse momento um programa de detecção genética. O João Nogueira também vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas era detectar meninos com alguns parâmetros físicos que tenham possibilidade de viver o rugby de alto rendimento. E aí a gente chega em 2018, a gente melhorou todo o sistema, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como a gente trabalha, mas a gente, bem basicamente, mas a gente melhorou um pouquinho o sistema, né? Continuamos com as 2 academias de alto rendimento e a gente mudou o padrão, o status dos jogadores, né? Jogadores de high performance do sistema, jogadores de high performance de Sevens, que é uma modalidade específica, que é a modalidade que está nos Jogos Olímpicos, e jogadores de high performance desenvolvimento, né? A gente está tentando potencializar mais aí os nossos recursos, de direcionar num sentido que dê mais resultados.
e aí tem as academias de São José e São Paulo, com esses números, e o total de jogadores, que a gente começou com 84, depois passamos para 47, e agora a gente já com 56, e desse número que aumentou, tem os jogadores que permaneceram no sistema ao longo desses anos, e jogadores já produzidos pelo sistema de academias que a gente tem. Então, aí esses são os números totais. Aí aquela rotina, aí é legal, né? Porque foi um processo de aprender a fazer o esporte de alto rendimento, né? Então, a gente começou com as sessões semanais, eu era manager de uma das academias, e eu lembro da primeira reunião que eu fiz com o único preparador físico que a gente tinha, era tipo, beleza, vamos planejar. Aí sentou nós dois numa Starbucks, e eu não tinha o que falar naquele momento. Falei, e aí, né? Para onde a gente vai? Como a gente planeja isso? O que a gente quer? E a gente fazia sessões de rugby, aí é tudo que eu já tinha vivido como jogador, as experiências que tinha tido, tentava colocar. E o preparador físico, que era um recurso externo que a gente tinha de conhecimento técnico, que era um argentino, com um pouco mais de bagagem nisso e tal, a gente ia orientando os trabalhos. E daí a gente chegou num modelo que a gente usou esse ano, de trabalho de segunda a sextas. Aí tem um volume de trabalho muito alto que os meninos passam, tem um trabalho com a fisioterapia que a gente faz. A gente, na verdade, aprendeu a trabalhar multidisciplinarmente, né, ao longo desse tempo, o que é a interação das áreas, aí, onde a gente pode uma ajudar a outra para o processo de desenvolvimento do jogador. Então, aí os corretivos, a gente introduziu muito intensamente a análise de vídeo. Esse meu amigo que hoje trabalha no News Old Boys, lá na Argentina, no futebol, ele recentemente conversando com ele falou assim, não sei se nessa proporção é real, mas que a letra está para a literatura, assim como o vídeo para o esporte, né? Então, a gente hoje trabalha muito intensamente as análises de vídeo, não só na correção dos movimentos, mas para introduzir o movimento do jeito que a gente quer, né? A gente fala, por exemplo, a altura do cotovelo quando vai fazer um passe. E aí você fala para o jogador, cara, seu cotovelo está baixo demais, por isso que o passe está subindo. Ele falou, não, tá. E ele tenta corrigir, ele acha que está certo. Aí você mostra e fala, nossa, cara, eu não percebia isso. Então, mais ou menos essa é a ideia. E aí os aquecimentos com destreza de movimento, aí é um termo da preparação física que os argentinos trouxeram. Os metabólicos, tá bom, essa é a dinâmica que a gente faz. E aí todo o conteúdo que a gente coloca. Então, é uma semana bastante intensa hoje que os meninos têm. Aí, muito rapidamente aqui, porque o meu tempo já deu, mas pontuei alguns das barreiras que a gente teve nesse processo e um pouco dos aprendizados que eu tive particularmente nesse tempo que eu estou, saindo da posição de jogador e hoje fazendo parte aqui de fora. Então, a tradição da modalidade no país, como eu falei, é uma modalidade extremamente com conceitos amadores, de convívio, tal, de se divertir e tal. Então, se bebia muita cerveja, tinha caras que fumavam maconha. Então, a gente tinha que mudar esse comportamento para um viés bastante profissional, de alto rendimento. E hoje a gente esbarra um pouquinho ali na dúvida do atleta em relação ao esporte de alto rendimento, né? Mas eu vou fazer isso da minha vida? Como é que vai ser isso? Me dedico a isso ou tenho que fazer outra coisa, tal? E recentemente a gente foi jogar o Sul-Americano e a gente passou por uma categoria sub-20 e a gente passou por uma crise existencial dos meninos, porque ali eles passavam a ser adultos depois do Sul-Americano. Então a dúvida, continuo no alto rendimento, vou ser isso, não vou, o que eu faço, tenho que estudar, tenho que ir. Eu falei, cara, primeiro, você não vai ser isso pro resto da vida. A vida do atleta é curta demais. Então é óbvio que já tem a resposta está pronta. É óbvio que você não vai fazer isso para sempre. Aliás, você vai fazer isso um quarto da sua vida. Você vai fazer isso como atleta. O resto todo você não vai ser atleta. Não era antes e não vai ser depois. Então, obviamente, você precisa se preparar fora daqui. Você não vai fazer isso para sempre. Mas é um caminho que hoje você tem de se preparar, se gosta do esporte, se quer tá vinculado a isso, tá? Então, um pouco essa a conversa. Depois, aí tem um tema que é encontrar os profissionais, né? Eu fiz uma reunião para o staff, né, da academia. Então, contratei uma fisioterapeuta e um educador físico. E aí a gente batia na carga horária, né? Por exemplo, uma conversa que eu tive com a fisioterapeuta foi essa. Ela falou, não, mas qual é a carga horária, o valor que recebe é pouco, o prestígio também da profissão não é muito. E aí eu falei assim, cara, a carga horária que a gente precisa hoje é o necessário para entregar o atleta para o campo. Está disposta, né? E é um pouco isso, né? Vamos entregar o resultado, depois a gente vê. Eu falava nesse momento que a nossa empresa, se a gente não trabalhar bem, fale.
Não é que vão contratar outro para o seu lugar, né? Então a gente estamos correndo atrás do tempo, precisamos entregar o resultado sim ou sim. Então era um pouquinho essa da conversa que eu tinha com os profissionais, e aí a gente conseguiu bastante meninos e meninas aí das áreas que correspondem, com uma paixão, um propósito em fazer e entregar o resultado, mesmo com a cultura esportiva ruim que a gente tem no país. Bom, aí um pouco esse lance do que eu sinto hoje fora do campo. Eu, bem nessa época dos Jogos Olímpicos, do rugby e tal, eu era atleta. Falei, bom, beleza, é a hora que eu vou ganhar dinheiro, desesperado, agora é o atleta, que tem que dar para o atleta, que tem que dar para o atleta. E de repente eu estou no rádio, no carro em São Paulo, indo para um treino, e ouço uma entrevista do Guga. E ele fala assim, ele falou, pô, a gente teve duas oportunidades, duas grandes oportunidades com o tênis brasileiro. A gente foi 2 vezes melhor do mundo, com a Marissa Bueno e comigo. E a verdade é que a gente não aproveitou esse momento para estruturar a modalidade no país. Eu me beneficiei, as pessoas que estavam ao meu redor se beneficiaram, e ficou por isso mesmo. Hoje o tênis, e falava o que ele achava do tênis naquele momento. E hoje eu entendo isso, e acho que a gente, no processo da Confederação Brasileira, conseguiu entender isso, de que não sei qual que é o objetivo de ganhar a medalha olímpica, quanto custa uma medalha olímpica, em detrimento de estruturar uma modalidade com uma estrutura de alto rendimento, com metas e tal. E daí o relacionamento do staff, esse foi um trabalho que entender as áreas, né? Como é que a gente se relaciona, né? A fisioterapia me serve para quê? Para me reabilitar o cara que quebrou e porque eu quero rápido para o campo, né? Aí a gente começou a entender e trabalhar muito. A gente é muito fácil a área técnica falar com a preparação física, porque cara, eu quero um cara mais rápido, eu quero um cara mais forte. E está muito próximo ali. Aí as outras áreas, a nutrição, a psicologia, a fisioterapia e tal. Então, quando a gente foi estruturar todo esse modelo e colocar conteúdo nesse tempo que a gente tinha os jogadores, a gente precisou pensar e falar junto, porque só uma cabeça já não dava mais. Bom, muito rápido, porque é pouco tempo, mas... em relação ao planejamento, né? Imagina que um esporte amador, então é difícil, talvez numa rotina da estrutura do esporte francês, um profissional consegue ser profissional dentro do ambiente amador. No Brasil é muito difícil ser profissional no ambiente amador, então você faz um planejamento que você não consegue nunca executar, né? Os treinos, a estrutura, tal, é tudo muito difícil. E de repente a gente se viu com estrutura, com tempo, com os atletas disponíveis. Aí a gente, precisamos planejar. Não dá mais para chegar no treino, ver quantos tem e dar o treino ali. Então a gente precisava planejar, conversar e tal. E hoje a gente faz um trabalho de compilar os dados, que o João Nogueira também vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema, que também mostra da ideia do que a gente fez, de onde a gente chegou, porque a gente atingiu ou não atingiu os resultados. Então, basicamente isso. Eu queria terminar só com... ontem fiquei pensando durante as apresentações, e venho pensando muito sobre isso, né? Por que a gente faz esporte, né? Ser campeão mundial é o fim ou o meio, né? Qual que é o fim do que a gente está fazendo aqui, das nossas discussões? Qual que é o fim do trabalho? O que eu quero, né? Quanto vale uma medalha olímpica quando conquistada? O que ela me traz de retorno, né? A gente acha que aqui no Brasil tem uma cultura ruim, na minha opinião ruim, é muito particular isso, mas de heróis. Então, o herói, ele ganha o investimento, ele se beneficia disso e tal. E o esporte, para que serve, né? Então, por que a gente faz esporte? Conversava com o Hugo antes da apresentação, a gente falava muito sobre a educação, né? E acho que o final das contas deveria ser isso, né? Ser campeão para ter visibilidade, ter investimento, e daí estruturar uma sociedade mais educada, através dos valores, da disciplina e do conhecimento do esporte. Bom, obrigado. É isso.